como Ele tem ciúmes de mim. Amor furioso de quem sou refém, feito dependente de tua misericórdia. Então de repente não mais minhas aflições, eu só vejo agora e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele te ama. Será que você pode se declarar grato por esse amor? Aleluia, aleluia, te adoramos. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. És a minha herança e eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. E eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Não sei se você já ouviu como foi escrita essa letra, o testemunho. Mas a pessoa que compôs essa canção, ela vai dizer que ela estava passando um momento de muita tristeza, porque ela tinha acabado de perder alguém que ela amava muito. E é por isso aquela parte que diz: os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado de grande furor. E ele está passando um momento de muita angústia, muita tristeza, mas ele vai dizer que ele se lembra que o Senhor o ama. E aí ele vai continuar dizendo: eu não tenho tempo para perder com ressentimento, com lamento, porque eu me lembrei que Ele me ama, e que esse momento aqui nessa terra é apenas um momento onde nós estamos caminhando para nos encontrarmos num plano maior. Porque tudo se resume a isso. Se nós ficarmos presos às coisas terrenas, se nós ficarmos presos a essa vida na terra, nós constantemente iremos chorar, nós provavelmente muitas vezes iremos nos decepcionar. Mas quando nós nos lembramos que tudo isso aqui faz parte de um plano maior, que o que nós precisamos buscar é todos os dias estar bem pertinho dele, para que lá na glória estejamos todos juntos a ele.
Aí a gente percebe que não tem tempo para a gente ficar com ressentimento, não tem tempo para a gente ficar de mimimi, não tem tempo para a gente ficar com lamentações, porque a gente se lembra que Ele nos ama, a gente se lembra que o amor dEle é tudo que nós temos, a presença dEle. E é por isso que nós te adoramos, Senhor. Declare com toda a sua força: Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Você pode declarar mais forte? Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Aleluia. Amado, você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar alguém perdendo alguém que tanto ama? E quando ele vai compor uma canção a respeito disso, ele começa a dizer que o coração dele está cheio de furor, porque o céu se encontrou na terra, e logo após ele começa a dizer: mas eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui em cima, porque o Senhor me ama. Você consegue imaginar isso? E às vezes a gente deixa de cantar a Ele, a gente deixa de viver aquilo que Ele tem para nós, por muito menos. Você consegue imaginar como estava o coração dessa pessoa quando ela compôs essa canção? Que nós possamos ter um coração assim, um coração voltado para o Senhor, assim como Jó, no momento de mais dificuldade, onde ele já tinha perdido tudo que ele tinha, ele dobra os seus joelhos e ele diz: nua vim à terra, nua vou voltar, tudo que eu tinha o Senhor me deu, tudo que eu tenho foi Ele que me deu, então eu vou adorar a Ele. Amém, amados? Aleluia. Vamos continuar adorando a Ele.
de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar teu respiro, preciso de ti. Declare distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Declare mais uma vez com toda a sua força. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu amor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Você pode aplaudir o nome dele. Aleluia, precisamos de ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Quero convidar você a se colocar de pé agora. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia em suas mãos. Abra ela na carta de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 7. Todos encontraram? Todos encontraram? Amém? Diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo,
também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. O tema dessa pregação o Senhor já havia me dado na semana retrasada. Enquanto também estava ministrando, o Senhor ele começou a agir de uma forma diferente. Enquanto eu estou ministrando o louvor aqui, enquanto eu estou louvando, ele já vai dando a pregação. E antigamente ele trabalhava de um jeito diferente. Eu precisava pegar a Bíblia, começar a procurar, e aí ele ia falando o que ele queria falar. Mas agora não. Nessas últimas pregações, existe quando nós estamos aqui, em toda a ministração ele já começa a falar o que é para ser falado em um culto próximo. E aí ele começou a falar sobre isso comigo, e aí ele falava bem forte no meu coração: hospedagem ou habitação? Hospedagem ou habitação? Então eu peguei aqui o meu Samsung Notes e já anotei: hospedagem ou habitação? Porque eu sabia que o Senhor iria começar a falar sobre algo acerca disso. E aí então ele me levou até essa palavra. Nós lemos aqui até o versículo 12, mas eu gostaria que você frisasse bem e prestasse bastante atenção, que o que vai ser a base do tema seria o versículo 7, que diz assim: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui Paulo está falando sobre um vaso de barro, e dentro desse vaso de barro tem uma excelência. O vaso de barro somos nós. A excelência é a presença do Espírito Santo. E o Senhor ele começou a falar no meu coração: hospedagem ou habitação? E aí eu te faço uma pergunta: você é a hospedagem do Espírito Santo ou você é a habitação do Espírito Santo? Você é a hospedagem do Espírito Santo ou você é a morada do Espírito Santo? Eu já quero começar dizendo aqui que o interessante de uma hospedagem é o seguinte: quando você vai se hospedar em algum lugar, está tudo muito bonito, é tudo muito regrado. Você tem que seguir algumas coisas que eles te passam. E aí está tudo muito bonitinho, porque foi preparado aquele momento para você. Só que quando você sai, geralmente o que acontece? Você deixa bagunçado para que alguém arrume, para que uma próxima pessoa entre. Já a namorada não, a namorada é diferente. Na sua casa você tem liberdade, é diferente. Na sua casa você tem liberdade de fazer aquilo que você quiser fazer. E aí o Senhor ele vai dizer: você é hospedagem? Você apenas pega um momento e prepara para que a presença dele venha até sobre você? Ou você está a todo tempo dando liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida? Como é que nós temos vivido? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Números 22:1. Números 22:1. Eu vou listar aqui alguns exemplos de pessoas e também outras coisas que foram hospedagem do Senhor, da presença do Senhor, mas que não foram morada. Números 22:1, todos encontraram? Amém? Diz assim, partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. E viu Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, que era muito numeroso, e se angustiou Moabe por causa de seus filhos. Vamos aqui para o versículo 21, capítulo 22, versículo 21. Assim Balaão se levantou pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe, e o furor de Deus se assentou, porque ele se ria, e o anjo do Senhor ficou no caminho como adversário dele. Ia, pois, ele montado sobre a sua jumenta, e com ele 2 dos seus servos. E a jumenta viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada em sua mão, e desviou-se a jumenta do caminho.
e ia pelo campo. Então feriu Balaão a jumenta para fazê-la voltar para o caminho. Mas o anjo do Senhor ficou no caminho entre as vinhas, que tinham uma parede de um e de outro lado. E vendo a jumenta ao anjo do Senhor, pegou-se à parede e apartou contra a parede o pé de Balaão, e ele voltou a feri-la novamente. O anjo do Senhor passou mais à frente e ficou em um estreitamento, onde não havia caminho para apartar-se nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e se zangou Balaão, ferindo a jumenta com a vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que te tenho feito, que me feristes essas 3 vezes? E Balaão respondeu à jumenta: por que zombastes de mim? Quem dera tivesse uma espada em minha mão, pois agora mesmo te mataria. E a jumenta disse a Balaão: não sou eu a tua jumenta? Sobre mim cavalgaste desde que tu me tens até este dia. Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e então ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e tinha sua espada desembainhada em sua mão. E Balaão fez reverência e se inclinou sobre o seu rosto. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que feriste já 3 vezes a tua jumenta? Eis que eu saí para te ser por adversário, enquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já por 3 vezes se desviou de diante de mim. E se ela não se desviasse de mim, eu também agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que tu estavas diante de mim neste caminho. Mas agora, se te parece mal, eu me voltarei. E o anjo do Senhor disse a Balaão: vai-te com estes homens, mas a palavra que eu te disser, esta falarás. Assim Balaão se foi com o príncipe de Balaque. Vamos analisar aqui que interessante essa história. Primeiro ponto: que loucura, né? Para pensar, não foi loucura, eu acho que não foi nem tanta loucura a jumenta falar, foi mais loucura Balaão responder. Se você está andando com um cavalo, com uma jumenta, ela começa a falar com você, você começa a conversar com ela. É muita loucura, não é? Mas o que eu quero que você entenda aqui é que a jumenta, ela serviu como hospedagem. Ela serviu para um propósito específico. O anjo do Senhor aparece em frente a Balaão e ele não enxerga, mas a jumenta enxerga. E o momento que ela é usada não é o momento que ela vê o anjo, mas é o momento que ela fala com Balaão, porque não é ela falando. A Bíblia aqui, se você ler, vai dizer o anjo do Senhor em maiúsculo. Aqui quer dizer que era o próprio Deus. Não está falando o anjo do Senhor em minúsculo, o anjo do Senhor em maiúsculo. Isso significa que era o próprio Deus. E aí, então, a jumenta ela vai começar a falar. Mas o que eu gostaria que você entendesse é que essa jumenta ela foi usada como boca de Deus para falar. Só que logo em sequência que se passa essa situação, o que acontece com ela? Ela volta a ser apenas uma jumenta. E aí você vai falar: você está me comparando a um jumento? Você está comparando alguém que é hospedagem do Senhor a um jumento? Não, eu estou dizendo a você que você pode muito bem ser usado por Deus para falar. Você pode muito bem ser usado por Deus para pregar. Você pode muito bem ser usado por Deus para fazer curas, milagres. Mas isso não significa que você é morada do Espírito Santo. Isso significa que de repente, talvez, pela misericórdia dele, ele está te usando. Mas a gente vai ver logo aqui na frente que todos os exemplos bíblicos que decidiram, ao invés de ser morada do Espírito Santo, ser apenas uma hospedaria, uma hospedagem para que o Espírito Santo pudesse usar apenas algumas vezes, não tiveram fins bons, ou não tiveram fins grandiosos. Um outro exemplo também com o jumento, mas calma, eu já vou trazer alguns exemplos de pessoas, mas para que você entenda. Outro exemplo é o jumento qual Jesus andou. Ele foi uma hospedagem para Jesus, mas logo que termina aquele momento, ele volta a ser apenas um jumento. Você consegue pensar agora um jumento que servia para ficar girando a roda, para ficar trabalhando o dia inteiro, e aí ele ficava, ele não tinha serventia nenhuma, e de repente ele começa a ver todo mundo gritando hosana, todo mundo adorando, e ele fala: eu sou importante, eu sirvo para alguma coisa. Só que logo após aquele momento de cerimônia, aquele momento em que Jesus passava,
Os apóstolos com certeza pegaram a jumenta e voltaram ela para o lugar dela, e ali ela ficou, parada, sem um propósito maior. E aí de repente você vai dizer assim: eu sinto falta de quando eu falava, de quando eu pregava, de quando eu evangelizava, de quando eu fazia, de quando eu era a boca de Deus na terra, de quando o Senhor Ele me usava e hoje Ele não me usa mais. Talvez você que está nos assistindo em casa está se sentindo dessa forma. Antes eu falava, eu pregava, eu orava pelas pessoas e elas eram curadas, mas hoje Ele já não me usa mais da mesma forma. Isso significa que você serviu como hospedagem, mas não é por causa que o Senhor Ele quis te usar apenas como hospedagem, mas você escolheu assim. Não é porque o Senhor falou, você eu vou usar só para esse propósito e depois você vai ficar de lado, não, porque o Senhor Ele chamou a todos. O Senhor Ele tem um propósito grandioso na sua vida, Ele te chamou para ser morada, mas às vezes a gente se contenta em ser apenas hospedagem. Às vezes a gente se contenta em apenas chegar aqui na frente, falar do amor de Cristo aqui na igreja, apenas abrir a boca e cantar aqui na igreja, mas lá fora a gente não dá liberdade para o Espírito Santo. Lá fora nos esquecemos de tudo aquilo que nós estávamos fazendo aqui dentro da igreja. Mas o Senhor Ele está procurando pessoas que têm comprometimento com Ele, que têm um compromisso, que diz: Senhor, eis-me aqui, eu sou a sua casa, usa-me, muda as coisas de lugar, faça o que o Senhor quiser fazer. Se tem algo em mim que não agrada ao Senhor, tira de mim, arranca de mim, mas me mude. Um grande exemplo de hospedagem que nós temos na Bíblia: alguém que tinha tudo para ser morada do Espírito Santo, alguém que foi chamado para ser morada do Espírito Santo, mas decidiu e disse: eu quero ser apenas uma hospedaria. Abra sua Bíblia comigo em Juízes 13, 24. Juízes 13, 24. Todos encontraram? Juízes 13, 24 e 25 diz assim: então a mulher deu à luz a um filho e o chamou pelo nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a manifestar-se nele nos acampamentos de Dan, entre Zorá e Estaol. O que nós vemos aqui? A mulher ela deu à luz a um filho que foi promessa. O anjo do Senhor ele aparece até a mãe de Sansão e diz: ó, eu vou te dar um filho, e o seu filho ele vai ser usado. Ele vai ser usado para julgar e governar Israel por 40 anos. Essa era a promessa na vida dele. Por quê? Eu estou chamando ele para ser casa, eu vou habitar nele, e ele vai governar Israel por 40 anos. Ele vai julgar o povo por 40 anos. E então a mulher deu à luz a esse filho e colocou o nome dele de Sansão. E o menino foi crescendo. Só que aí, a gente vai ler no versículo 25, que o Espírito do Senhor começou a manifestar-se nele. E aí de repente, se você já estudou um pouco, você vai entender que antes da morte de Cristo, a presença do Espírito Santo ela não era derramada totalmente sobre a pessoa, era um manifestar do Senhor. E aí você vai dizer: ah, por isso que está dizendo se manifestava sobre ele. Em momentos específicos, a presença do Senhor se manifestava sobre ele e ele fazia o que precisava ser feito. Mas uma diferença aqui que eu quero que você entenda é que por que não ser manifestado o tempo todo? Afinal, se ele é casa, a presença do Senhor pode ser manifestada sobre ele a todo momento. Não foi assim com Samuel? Não é porque ainda era no tempo antigo, que o Espírito do Senhor ainda não tinha sido derramado, que era apenas um manifestar dele, que Samuel não era usado a todo momento. Porque Samuel era casa, ele era morada do Espírito Santo. Só que nós vamos ler aqui que Sansão, ao invés de decidir ser casa, ele decidiu ser apenas uma hospedaria. Ele apenas no momento que ele precisava, no momento que era bem-vindo para ele, que ele achava que era interessante, ele dizia: Senhor, me use. Eu não sei se você sabe, eu já preguei isso alguma vez lá atrás, eu não sei se você se recorda, mas Sansão ele foi chamado para ser nazireu. Assim como Samuel,
ele também tinha o mesmo chamado, e no chamado de Nazireu, ele não poderia cortar o seu cabelo, ele não poderia beber vinho, ele não poderia tocar em animais mortos e nem cadáveres. Ele tinha toda uma regra a seguir, foi-lhe dado toda uma instrução a seguir. O anjo disse a mãe dele: ó, ele vai ser Nazireu, ele vai ser separado, e ele precisa seguir as regras. E aí, se você já leu a história dele, eu te pergunto, ele seguiu essas regras? Quero convidar você a ler comigo o capítulo 14, versículo 6 de Juízes. Diz assim, ó: e o Espírito do Senhor caiu sobre ele, que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, e não deu a entender a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. E veio, pois, e falou com a mulher que tinha agradado a Sansão. E voltando depois de alguns dias para tomá-la, apartou-se para ver o corpo morto do leão, e eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas e um favo de mel. E tomando o mel em suas mãos, foi comendo-o pelo caminho. E quando havia chegado ao seu pai e à sua mãe, deu-lhe também o mel para que comessem, mas não lhe disse de onde tinha vindo o mel. Sabe por que ele não contou de onde tinha vindo o mel? Porque ele já sabia que ele tinha feito algo que ele não deveria fazer. Afinal, ele mata o leão, daqui a pouco ele passa e ele vê o cadáver do leão onde ele não poderia tocar. Só que dentro desse cadáver tinha o mel, porque é assim que Satanás faz. Ele coloca um prato bonito para você, dentro de algo que você não pode ir, dentro de algo que vai ferir os princípios bíblicos. E aí você olha e você fala: mas eu quero, mas parece ser tão bom. Ué, se veio o mel aqui, só pode ser provisão de Deus. Satanás, ele é astuto. Ele fica ali à espreita, tentando te enganar. E aí então Sansão, ele não conta nada, porque ele já sabia o que ele tinha feito. Ele já sabia o erro que ele tinha cometido. Sansão é um exemplo de hospedagem, pois em toda a sua história podemos entender que não houve mudança de vida. Sansão era nazireu, e algumas das proibições era que não bebesse vinho, não tocasse em nenhum cadáver e nem cortasse o seu cabelo. Algumas das proibições dele. Quando você olha para alguém na Bíblia, e como você sabe se ele foi apenas hospedagem ou se ele foi morada do Espírito Santo? Como que nós conseguimos entender isso? A mudança de vida. O que nós lemos lá no começo? É um pote de barro. Nós somos barro, nós não somos nada, nós somos errôneos. Nós já estamos mortos no pecado. Mas então vem a graça de Jesus e o seu Espírito entra em nós e ele nos transforma. E aí é mortificado o nosso corpo para que ele viva em nós, para que em nós opere a morte, para que em outras vidas opere a vida. Sabe como você sabe se alguém é morada ou hospedagem? Pelo fruto. Jesus, ele vai dizer: você vai conhecer a árvore pelo fruto. Se ela estiver enraizada, se ela estiver bem cuidada, enraizada, ela vai dar fruto. Mas se ela apenas for uma árvore seca, isso significa que ela foi apenas uma hospedagem, ela não foi morada, porque não houve transformação de vida. Eu já vi muita gente pregando sobre Sansão, que Sansão era usado, que ele era um homem de Deus. Mas quando eu leio a história de Sansão, eu não consigo enxergar um homem de Deus. Eu consigo enxergar um homem que não obedeceu a nada do que o Senhor lhe pediu para fazer. Ele não respeitou o seu chamado. Ele não respeitou aquilo grandioso que Deus colocou em suas mãos. Ele se deixou levar pelos amores terrenos e os amores carnais. Além da força, o Espírito do Senhor dera poder ao nazireu Sansão, já que o propósito de Deus era que ele fosse juiz em Israel por 40 anos. Porém, por ter se deixado contaminar por paixões carnais e desobedecer ao Senhor, ele conseguiu fazer isso somente por 20 anos. A ordem era clara, ele não poderia se contaminar, mas Sansão violou todas as recomendações do Senhor. Ele não poderia se embriagar com vinho, nem tocar nada impuro, mas ele se embriagou, comeu do mel da caveira de um leão morto, deitou-se com uma prostituta filisteia, deixou-se
levar por uma paixão insana por Dalila, que o traiu e por fim perdeu as suas forças. Por causa dessas coisas, o Espírito de Deus já não era mais com ele. Você consegue imaginar alguém que foi chamado para algo grande, algo poderoso? É só você parar e ler a história de Sansão que você vai entender o que eu estou falando. Ele está andando na cidade e aí ele olha e ele vê uma mulher, uma prostituta, e ele fala assim: eu quero ter essa mulher, eu sou forte, ninguém me segura, quem vai me segurar? Eu vou. E ele tomava. E aí ele foi olhar, e de tantas as mulheres que ele poderia ter do seu próprio povo, ele foi olhar dos filisteus, do povo que era contra o seu próprio povo, e ele falou: não, eu vou até aquela mulher porque foi ela que me apaixonou. E aí você vai começar a entender que de algo que o Senhor queria elevar ele, foi indo cada vez mais escada abaixo. O pecado foi distorcendo tudo aquilo que o Senhor tinha como propósito para a vida dele. Sansão teve todas as oportunidades de se tornar morada do Espírito Santo, mas ele se contentou em apenas ser hospedagem. O Senhor, ele tem te chamado para viver coisas grandes. E aqui, se a gente parar para analisar, a gente vai falar como Sansão é estúpido, como Sansão não conseguiu enxergar tudo aquilo grande que o Senhor tinha preparado para ele. E aí a gente se olha para dentro de nós mesmos e muitas das vezes nos perguntamos: eu tenho sido tão estúpido quanto? Às vezes eu tenho trocado a glória dos céus, às vezes eu tenho trocado a presença do Espírito Santo por coisas tão mais banais. Às vezes eu tenho deixado a presença dele, a casa dele, por coisas tão mais banais. E o Senhor, ele nos chama com um propósito, com o seu braço de amor, ele nos guia, ele nos dá instruções. E aí você vai dizer: mas onde estão essas instruções? A palavra do Senhor é instrução, tudo aquilo que nós precisamos saber para ter uma vida plena, ter uma vida em Cristo, tudo aquilo que nós precisamos saber para sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios da Tua presença, para ter transformação de vida, está na palavra. E aí nós olhamos para a vida de Samuel, que também era nazireu, que também tinha as mesmas instruções, e tudo que nós vamos ouvir falar sobre ele é que ele seguiu todas as instruções. Tudo que o Senhor mandou ele fazer, ele fez, e tudo que o Senhor mandou ele não fazer, ele não fez. Ele obedecia a palavra do Senhor. E aí você vai dizer: mas Sansão também está na Bíblia? Até hoje nós podemos ver a sua história, assim como Samuel. Só que se nós pararmos para analisar quanto tempo e tudo que Samuel fez, e quanto tempo e tudo que Sansão deixou de fazer por não obedecer e por se contentar em apenas ser hospedagem do Espírito Santo. Talvez você vai dizer assim: ah, mas eu já faço muito, já está bom para mim. E o Senhor está dizendo: eu quero muito mais. Eu quero te encher da minha presença, eu quero te encher para que você transborde, para que em você opere a morte, para que aqueles que estão lá fora opere a vida. Essa tem sido a minha oração. Senhor, se não tiver fruto, se nós não conseguimos enxergar o fruto, então nós estamos trabalhando em vão. E quando se diz fruto, não é apenas pessoas vindo para a igreja, isso também tem que ter os frutos. Se nós estamos pregando, se nós estamos falando de um Deus que transforma, é natural que o Espírito Santo convença as pessoas. Se isso não tem acontecido, de repente pode ser que nós estamos deixando de falar, de repente pode ser que nós estamos deixando de mostrar com as nossas, com aquilo que nós temos feito. Mas o fruto principalmente é o que? Gálatas 5 vai dizer. Sabe aquela pessoa que ela era nervosa, ela era briguenta e agora ela já não é mais, agora ela é pacífica? Sabe aquela pessoa que ela não tinha temperança, que ela estava a cada hora de um jeito, mas agora ela se mantém firme no Senhor? Sabe aquela pessoa que ela
mentia, ela vivia de uma forma totalmente distorcida, mas agora você olha para ela e você vê que ela é totalmente uma nova criatura. Esse é o fruto do Espírito Santo operando em nós, porque é através disso que as pessoas lá fora serão salvas. Eu ouvi uma frase que eu guardo comigo até hoje. O irmão, ele disse isso e eu guardo isso para mim. Ele falou que a mãe dele sempre dizia isso para ele: o que você faz fala tão alto que o que você fala eu nem escuto. As suas atitudes, elas soam tão alto que o que você está me falando eu não estou nem escutando. Sabe por quê? As pessoas, elas não vão vir para a igreja porque você está pregando, porque você está falando. Elas vão vir para a igreja porque elas estão olhando a mudança de vida em você. Elas vão vir para a igreja porque elas estão olhando que outrora você era hospedagem. Tinha momentos que você estava na igreja glorificando, mas quando você saía, você estava nervoso, você estava briguento. E aí ela olha e fala: nossa, essa pessoa que era totalmente briguenta, agora é pacífica, agora é plena. E aí, por causa do nosso testemunho de vida, essa pessoa vai vir. É por isso que nós começamos lendo: para que em nós opere a morte, para que aqueles que estão lá fora operem a vida, para que nós que estamos aqui trabalhando, para que nós que estamos aqui fazendo, opere a morte de Cristo, para que os nossos desejos morram, para que as nossas vontades morram, para que aqueles que estão mortos no pecado possam viver. Sansão, ele foi tão arrogante que até mesmo em sua morte, 16:28, abra sua Bíblia comigo, Juízes 16:28. Juízes 16:28 diz assim. Aqui, pessoal, para você entender como que o inimigo faz, ele vem com um prato que parece ser bonito, para você tocar onde você não devia tocar, para você fazer o que você não devia fazer, para você viver o que você não devia viver. E aí, de homem usado por Deus, você se torna um palhaço. De um homem que tinha sabedoria, você já não viu alguém assim, que outrora pregava em cima do altar e falava com autoridade e era usado, e de repente essa pessoa, ela se afasta e você vê ela e você fala: nossa, mas é essa pessoa que falava com tanta autoridade está dizendo isso? Essa pessoa está vivendo dessa forma, falando isso? É a mesma pessoa? Parece que é uma pessoa completamente diferente. Sabe por quê? Quem falava não era ela, quem falava era o Espírito Santo. Quem pregava não era ela, quem pregava era a presença do Espírito Santo. A autoridade que estava sobre ela não era dela, era a presença do Senhor, era a autoridade do Senhor que estava sobre a vida dela. A mesma autoridade que estava sobre a vida de Sansão, quando ele ainda era hospedagem, fazia com que ele destruísse, fazia com que ele fazia coisas incríveis e todos temiam a ele, e todos o respeitavam. Mas a partir do momento que de tanto ele viveu e fez aquilo que não agradava ao Senhor, e o principal que o Senhor disse para ele não fazer, ele conta o seu segredo. Por estar cego pelo pecado, porque por diversas vezes Dalila tentou, diversas vezes ele percebeu, ele poderia ter percebido que aquilo ali era uma armadilha, mas ele estava tão cego pelo pecado, porque é isso que o pecado faz, ele nos cega, que então ele revela o seu segredo. E agora que a autoridade do Espírito Santo não está mais sobre a vida dele, ele passa a ser um palhaço na mão do povo. O povo começa a dizer: chama Sansão, manda ele virar a roda aí. Sabe por quê? Quem virava a roda era o jumento. O trabalho de ficar virando a roda era do jumento. Mas já que Sansão não quer ser morada, já que Sansão ele quer ser apenas uma hospedagem, então agora ele vai rodar a roda, ele vai fazer um trabalho de jumento. O Senhor, ele tem coisa grande para a sua vida, ele tem autoridade para a sua vida, autoridade sobre os demônios, para você dizer: sai agora em nome de Jesus, e o demônio sair e se bater em retirada, autoridade para você dizer para o paralítico se levantar e andar, e ele levantar e ele andar, autoridade para você dizer para aquele que está doente: seja curado agora, e a pessoa ser curada. É essa autoridade, a autoridade do céu, que não é sua, mas é do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí você vai decidir se você quer ser alguém com a autoridade do céu, ou se você vai servir apenas para empurrar a roda, para girar a roda. E aí o povo ria dele, o povo zombava dele e dizia: esse era Sansão? Esse que era Sansão? E aí Sansão, ele é tão cego pelo pecado, ele é tão arrogante, que até mesmo na hora da sua morte, olha o que ele vai dizer. 16:28. Então clamou o Senhor, Sansão ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim agora. Sabe por que ele vai pedir para o Senhor lembrar dele? Porque ele não era casa. Sabe aquele
eu não sei quem você é. Hospedagem. Não era morada. Não tinha afinidade com o Pai, não tinha afinidade com o Senhor. Era apenas uma hospedagem. Era apenas usado de vez em quando achava bem. Quando era usado na frente da igreja, para que todos olhassem e dissem: nossa, como ele é bom, como ele ora, como ele prega. Porque não adianta a gente pode fazer o que a gente quiser. Quem sonda o nosso coração é o Senhor. Então, Sansão ele vai dizer: Senhor, lembra de mim. O Senhor não está lembrado de mim? Peço-te que te lembres de mim agora e me devolva a força. Rogo-te só mais esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu tome vingança dos filisteus pelos meus 2 olhos. Aí tem gente que prega: Sansão foi tão ousado que até mesmo na sua morte ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Você reparou na oração dele? Deus o usou por misericórdia, mas até mesmo a sua oração foi uma oração egoísta. Ele não vai dizer: Senhor, restaura a minha força para que seu nome não seja desonrado, para que as pessoas não fiquem caçoando do seu nome. Não, ele vai dizer: Senhor, restaura a minha força para que eu me vingue, porque eles furaram os meus olhos. Sansão está cego, empurrando a roda, ele está cego. Primeiro ele foi cego espiritualmente pelo pecado, agora ele está cego fisicamente, por consequência das suas atitudes. Então ele vai dizer: Senhor, eu te peço, lembra de mim, devolva minha força para eu me vingar, porque eles furaram os meus olhos. Por misericórdia, porque cumpriria algum propósito do Senhor, o Senhor devolve então a sua força, e ele morre junto. Só que algo que era para ele viver por 40 anos, algo que era para ele ser grandioso, que era para ele reinar e julgar Israel por 40 anos, se limitou em 20 anos. E tudo que nós conseguimos enxergar sobre a vida dele foi teimosias e mais teimosias. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai nos usar para coisas grandes, mas Ele sonda o nosso coração. Às vezes eu quero tanto algo, eu quero fazer tanto algo, mas Ele conhece o meu coração e Ele sabe o porquê que eu quero isso. E se o seu desejo é que o reino dele avance, e se o seu desejo é que o nome dele seja glorificado e que ninguém zombe sobre o nome dele, você pode ter certeza que você vai ser usado. Se o seu desejo é ser casa, ser transformado, ter uma transformação de vida, você pode ter certeza que o Senhor ele vai te levar a lugares altos, a lugares grandes. E aí a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa que ela foi transformada em hospedagem para casa. E aí você vai dizer: nossa, mas tem falado muito sobre Pedro. Eu tive uma época da minha vida que eu só pregava sobre Paulo, eu estudava sobre Paulo, falava sobre Paulo. E aí agora tudo que eu vou falar parece que me traz Pedro. Mas é o jeito que o Senhor ele quer falar. Nós temos falado sobre Pedro. É um exemplo que Ele quer nos dar. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 6,60. Aleluia. João 6,60. João 6,60. Você encontrou? Amém? Diz assim, ó: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, dizendo, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito de vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não me for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12:
quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Olha aqui para mim. Pedro, ele não poderia ter dito isso se não fosse pelo Espírito Santo. Essa revelação, nós lendo a Bíblia, nós conseguimos entender que Jesus, outrora ele vai dizer, daqui a pouco nós vamos ler também, que essa revelação não poderia ser lhe dada se não fosse pelo Espírito Santo. E aqui nós vamos ver um homem que até um certo momento ele andou com Jesus, ele aprendeu de perto, mas até um certo momento ele decidiu ser apenas hospedagem. O mesmo Pedro que disse isso, ele disse também em Mateus 16:13, não precisa abrir, amados. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Então Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, o que permitir na terra será permitido no céu. Mais uma vez, ele é tomado pelo Espírito Santo. Essa palavra é revelada a ele. Ele fala: o Senhor é o Cristo, aquele que nós estávamos esperando. Você é o enviado dos céus, o enviado de Deus. Só que aí a gente vai entender que até o versículo 19, Pedro, ele está sendo hospedado, seria ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás, você é como uma pedra de tropeço no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano, pensa e não como Deus pensa. No mesmo momento que ele é ousado como boca de Deus, o Espírito Santo revela a ele, e ele diz como homem de Deus, que tem a presença de Deus. Logo em seguida, no versículo 21, um homem que andava com Deus, que já tinha tido essa revelação do alto, que sabia o que Jesus precisava enfrentar, claramente não era ele dizendo, porque ele sabia o que Jesus precisaria enfrentar, e ele vai dizer: você não vai passar por isso, Deus ele vai te livrar disso. Ele sabia qual era o propósito de Jesus, ele andava com Jesus, e aí Jesus vai repreender, ele vai dizer: aparta de mim, Satanás, você é como uma pedra de tropeço. Ora, se ele era a casa do Espírito Santo, e se o Espírito Santo habitava nele, como é que ele deu lugar a Satanás? Isso então quer nos dizer que ele não era morada do Espírito Santo, ele era apenas uma hospedagem, porque o mesmo Pedro que falou: eu estarei contigo até o fim, é o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro que diz: Senhor Jesus, o Senhor é o Cristo, aquele que foi enviado para nos salvar, é o mesmo Pedro que outrora nervoso corta a orelha do soldado. É aquele mesmo Pedro que ele fica oscilando a todo tempo, porque ora é a presença do Espírito Santo sobre ele, ora é ele como um homem carnal. Então Jesus vai dizer: você não está falando como um homem de Deus, você está falando como um homem carnal. É aquela mesma pessoa que ora está pregando sobre Cristo, está falando de Deus, ora já não está mais falando. Isso significa que nós temos sido hospedagem. Isso significa que eu vivi por muito tempo como hospedagem, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero ser morada do Espírito Santo. Então chega um momento que Pedro deixa de ser hospedagem e torna-se uma casa. Aleluia, 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 glória aos Altíssimos. Atos dos Apóstolos, nós pregamos sobre isso, a pastora pregou sobre isso. Abra lá, Atos dos Apóstolos 2:1. Glórias ao teu nome, Jesus. Atos 2:1. Amém? Quando chegou o dia de Pentecostes,
todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Dentre as pessoas que estavam reunidas naquele local para ser cheio do Espírito Santo estava Pedro. Pedro, que outrora se contentava em ser hospedagem, em ter apenas uma manifestação do Espírito Santo, agora ele estava sendo cheio do Espírito Santo. E é essa a diferença. Uma coisa é você ter uma manifestação do Espírito Santo na sua vida, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Porque como nós temos falado aqui, quando você é cheio do Espírito Santo, tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você pensa, é o próprio Jesus pensando por você. Todas as decisões que você toma, é o próprio Espírito Santo atuando na sua vida. E aí você ora, você conversa com Deus, e o Senhor ele te dá o direcionamento do que você precisa fazer, porque você está cheio do Espírito Santo. E aí a gente começa a ver um novo Pedro agora. Agora a gente já não vai mais ouvir sobre aquelas histórias de Pedro furioso cortando a orelha, de Pedro negando Jesus, de Pedro falando tantas outras coisas. A gente vai conseguir agora ler uma história de um Pedro totalmente diferente. Atos 3:1, um novo Pedro. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que estavam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele, e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande. Em seguida Pedro pegou a sua mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Sabe aquele mesmo Pedro que ele está ali com os discípulos, e aí ele traz um menino porque eles não conseguiram fazer nada e eles precisam que Jesus opere o milagre? Esse agora é um Pedro que não, que é onde ele está passando, ele estende a sua mão e o milagre acontece. Ele olha aquele homem sentado, pedindo esmola, pedindo dinheiro, não conseguia andar, e ele falou: ó, eu não vou te dar dinheiro não, eu vou te dar uma coisa muito melhor. Você vai se levantar, você vai andar, e você vai conseguir o seu dinheiro com as suas próprias pernas. Só que tudo que o Senhor usa uma casa para fazer, não é para a honra e glória do seu nome, não é para que ele cresça, não é para que o barro se torne de ouro, não, o barro continua sendo barro, a presença continua sendo de Deus, porque aquele manifestar do Espírito Santo fez com que todas as pessoas que estavam em volta vissem aquilo, e fossem tocados pelo Espírito Santo. E aí a gente vai ler agora, no capítulo 4, versículo 8, que muitas pessoas, autoridades, pessoas importantes, ficaram se questionando: mas quem é este homem? E aí eles fazem uma reunião e eles querem saber da onde vem esse poder, que presença é essa? E aí, no capítulo 4, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, agora ele não tem mais uma manifestação do Espírito Santo, não é apenas mais uma manifestação que vem sobre ele, agora ele cheio do Espírito Santo, ele abre a sua boca e responde: autoridades e líderes dos povos, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem, e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui, completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não foi eu quem fez, foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo, aquele que os senhores crucificaram, que Deus o ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio
pelo qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Eles ficaram admirados com o quê? Com a autoridade. E eu não sei se você sabe, se você quiser depois continuar lendo na sua casa, em Atos, quando ele é cheio do Espírito Santo, 3.000 almas são salvas. Agora, após esse acontecimento, 5.000 almas são salvas, porque viram aquele homem que não andava se levantando sobre as suas pernas. Ele fala: o Cristo que vocês crucificaram, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e é Ele que opera esses milagres. Só Ele pode salvar. Ele poderia ter aproveitado o momento e dizer: eu fiz porque eu sou bom, eu fiz porque o Espírito Santo está sobre a minha vida e eu posso fazer, mas alguém precisa ser curado, venham que eu vou mostrar. Não, ele usou o momento, porque ele sabia que ele era um vaso de barro. E aí ele começa a falar sobre o ouro que estava dentro dele, sobre a presença que estava sobre ele, e ele começa a pregar, e 5.000 almas são salvas. E aí nós voltamos aqui para finalizarmos, para encerrarmos, 2 Coríntios 4, 7, novamente, para finalizarmos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É isso que nós vemos aqui. Pedro, ele está claramente dizendo: essa excelência, essa autoridade, tudo isso que vocês estão vendo, vem de Deus, não vem de mim. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, somos perplexos, mas não desanimamos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. O que ele está dizendo aqui? Eu trago na minha vida a morte do pecado, a morte do meu corpo, para que Jesus habite em mim. Eu tiro a hospedagem e eu me transformo em casa. E aí não sou mais eu quem toma as decisões, não sou mais eu quem faço, não sou mais eu quem decido, mas é Jesus dentro de mim. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opere a morte, para que em vós a vida. O mesmo Pedro que negou Jesus por medo de morrer é o mesmo Pedro que agora prega com ousadia. É o mesmo Pedro que não tem medo da perseguição, não importa se ele vai preso, não importa se ele é ameaçado de morte. É o mesmo Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, por amor a Cristo. Sabe por quê? Porque só quando nós somos casa, nós podemos morrer por amor a Ele. Só quando nós somos casa, nós podemos viver de uma vida totalmente transformada por amor a Ele. E só quando nós somos casa, mortificamos a nossa carne, para que aqueles que estão mortos no pecado possam viver para Ele. Amém? Coloque-se de pé, irmão. Aleluia. Aleluia. E aí eu vou terminar te perguntando novamente: você vai se contentar em ser apenas uma hospedagem? Ou será que nós vamos tomar a decisão de sermos casa? De uma coisa eu sei: se nós decidirmos ser casa, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, essa igreja tem que estar cheia. Se nós tomarmos a decisão de ser casa e não apenas hospedagem, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, essa casa aqui vai ter que estar cheia. Não vai ter lugar para as pessoas sentarem. As pessoas vão sentar lá fora, até o momento que não vai ter lugar para as pessoas sentarem, e a gente vai ter que ir para um lugar maior. Porque quando nós somos carne, mortificamos o nosso eu, para que opere a vida lá fora. Amém?